Olá pessoal, tudo bem? Vamos com mais um vídeo. Eu estou atrasado com a série do Borges, já era para ter saído há uma semana atrás pelo menos, mas eu tive uns problemas técnicos, tive que mandar meu computador para o conserto, teve outros contratempos, mas vamos lá. Vamos então com o segundo vídeo da série sobre Jorge Luis Borges, tá? Bom, a Argentina do início do século XX era uma superpotência, né? Uma superpotência cultural e econômica, com ares de país do velho mundo, né? Era como se fosse um pedaço da Europa no continente sul-americano. A família de Borges, né, do lado materno, era de linhagem aristocrata, né? Ainda que em franca decadência, né? E o Borges, né, ele teve uma infância até abastada, né, uma juventude confortável, vamos dizer assim. Tá? Bom, o Borges, ao longo da vida, ele teve as suas paixões raramente correspondidas, tá? E depois da Suíça, Emily, né? Aquela moça que ele conheceu quando ele esteve lá uma temporada vivendo em Genebra, o Borges então ele se viu apaixonado por Concepción Guerrero, e ela fazia parte desse mesmo grupo de amigos de Borges. A Concepción era uma jovem bonita, tá? E o Borges descreveu ela da seguinte forma: como uma menina muito maravilhosa, de 16 anos, sangue andaluz, grandes olhos negros e uma serenidade agradável e gentil, com grandes reservas de carinho. Palavras do Borges. Então, quando o Borges, né, com a família, retornaram para Buenos Aires, né, aí ele então teve contato com essa moça, Concepción, e eles mantiveram aí um relacionamento amoroso, né, um pequeno namoro, mas assim, era uma relação que era mantido em segredo da família por medo da rejeição, né? Pelo mesmo motivo que a Emily fora rejeitada pela orgulhosa sogra, Concepción, ela também seria rejeitada, até porque ela era pobre e filha de imigrantes espanhóis, né? O amor por Concepción deu um novo alento para a poesia, né, de Borges, porém o poeta precisaria enfrentar a sua mãe e o pai de Concepción para que o namoro tivesse futuro. E esse impasse começou a afetar a criatividade de Borges, indicando o fim do relacionamento. Ao retornar a Buenos Aires, então o poeta ele teve que encarar essa decisão negativa do pai de Concepción, que impediu um namoro entre os dois por considerar Borges um candidato inadequado, né? O que o fez cair em um estado de depressão. Com a ajuda da amiga Nora Lange, o casal reata o namoro, né? Porém em segredo, e os encontros aconteciam na casa da amiga Nora, né? Uma amiga que se tornou uma amiga em comum para o casal. Por essa mesma época, né, já em Buenos Aires, o Borges ele lê Ulisses, de James Joyce, um ano depois de ter sido publicado em Paris. Então, Ulisses foi publicado em 1922. Então, nós estamos aqui em 1923, e o Borges lendo Ulisses pela primeira vez, né? E ele se encanta com a obra do James Joyce, ele fica encantado com Ulisses. Bom, a família se muda para um apartamento alugado na Avenida Quintana 222. E o relacionamento com a namorada, como já era de se esperar, não se sustentaria por mais tempo.
outras mulheres apareceram na vida de Borges, né, logo por esse tempo, entre elas a amiga e ex-colaboradora e biógrafa Maria Esther Vasquez, que declarou uma coisa bem interessante. Ela diz o seguinte: Borges gostava das mulheres originais, loiras, altas e inteligentes, mas a realidade é que a única coisa que Borges amou foi a literatura. Então essa declaração parece-me que assim, revela aí uma pontinha de orgulho ferido e não resolvido. Tá? E foi a própria Esther que também disse o seguinte: eu vi Borges apaixonado por duas mulheres ao mesmo tempo. Então, provavelmente, essas duas paixões de Borges ao mesmo tempo seria por Concepción, a quem tinha como noiva, né, considerava como a sua noiva, e a Nora Lange, né, cuja atração aumentava a cada dia. Então, pela personalidade de Nora, pela sua inteligência, pelas afinidades, Borges começou a se sentir atraído também pela amiga. O rompimento definitivo com a Concepción foi por volta do início de 1925. Ela ficou desolada e se sentiu traída, até por tê-lo esperado por um ano, né, por conta da sua viagem à Europa. Aí ele retornou, reataram e aí ele acabou deixando ela. Então, ao mesmo tempo em que o Borges sentia que encontrava em Nora uma nova fonte de inspiração, ele vai então se afastando da Concepción até terminar definitivamente. Ainda no início de janeiro de 1925, Borges publicou a sua versão da última parte de Ulisses, né, o monólogo de Molly Bloom, sendo então a primeira tradução de Joyce em língua hispânica. Né? Então pode-se dizer que a escolha desse episódio do romance, talvez o mais carregado de erotismo e desejo, seja um sinal, né, de que do próprio desejo e da afirmação do Borges, né, no início desse novo ano. Ele, de alguma forma, se reafirmando, né, e colocando para fora esse seu desejo de começar, né, um novo ciclo em sua vida, inclusive dentro de um relacionamento. E Nora Lange tornara-se então a musa de Borges nessa altura. E se por um lado a Concepción representava a experiência urbana e pobre, né, da Buenos Aires moderna, e que entrava aí em conflito com a sua ancestralidade crioula, por outro lado, Nora era uma mistura escandinava com um pouco de irlandês, e essa porção estrangeira, essa ancestralidade nórdica acabava legitimando a herança inglesa do Borges, ou seja, legitimava esse próprio estrangeirismo do Borges. Em 1933, a revista Megáfono dedica parte de um número para analisar a obra do Borges. Em 1935 surge o livro História Universal da Infâmia e em 1936 publica o livro de ensaios História da Eternidade. Em 1937 traduz Orlando, de Virginia Woolf, e em 1938, depois de passar os últimos anos cego, o pai de Borges acaba morrendo com paralisia, né, de um lado do corpo. Então o Borges começa a trabalhar como auxiliar de uma biblioteca municipal, né, em um bairro distante da sua casa, e ele também lê pela primeira vez a Divina Comédia.
No Natal, ele sofre um grave acidente, que ele bate com a sua cabeça contra a quina de uma janela, o que causaria uma septicemia, né, uma alteração no sangue, e ele acabaria então enfrentando uma luta entre a vida e a morte, né? Foi uma pancada muito forte e que realmente foi quase fatal. Então, no processo de convalescência, ele temia ter prejudicado as suas faculdades mentais, né? Então, essa era uma das grandes preocupações dele nesse momento de convalescência, por conta desse acidente. Ele escreve Pierre Menard, autor de Dom Quixote, e ele também passa a ter problemas com a vista, né? A sua visão vai ficando cada vez mais debilitada e ele começa a ter os seus textos, ao mesmo tempo, traduzidos na França. Então começa aquele dilema, que é: ele vai perdendo a visão ao mesmo tempo em que sua obra passa a ser traduzida e reconhecida no exterior. E em 1940, Borges, em parceria com Bioy Casares e Silvana Ocampo, que se casam, né, se tornam um casal, então eles acabam publicando em colaboração a Antologia da Literatura Fantástica, que é essa aqui, essa edição, né, que nós temos. Eu não sei se tem outra edição aqui no Brasil, mas essa aqui é da antiga Kozak Knife, né, da editora, que é fantástica. Então é uma seleção de contos fantásticos de vários autores e culturas diferentes, tá? Muito legal. Bom, em 1942, em colaboração com Bioy Casares, publica 6 problemas para Dom Isidore Parodi, que são histórias policiais, usando o pseudônimo de H. Bustos Domecq. Então essa parceria com o Casares vai continuar, né, não só no ano seguinte, mas aí por um longo tempo. Ele publica o livro de contos Ficções, que é um livro de contos importante e bem conhecido, no ano de 1944. E é premiado pela Sociedade Argentina de Escritores. Em 1945, sua mãe é condenada à prisão domiciliar e a sua irmã Nora é encarcerada por causa da oposição política peronista, né? Então, a partir daí, a família começa a ser perseguida pelo regime peronista, né, que vai ser implantado na Argentina, né? Logo no ano seguinte, no ano de 1946, quando Perón assume o governo do país e resolve se vingar de Borges pela sua intensa oposição ao seu governo. Então Perón, o que ele faz? Ele transfere o poeta do seu posto de bibliotecário para o cargo de inspetor de frangos e galinhas e derivado nas feiras municipais, né? Então veja só, tira lá o Borges da biblioteca onde ele trabalhava, para ele ir ficar entre as feiras ali, olhando, né, vigiando, né, como inspetor de frangos e galinhas e derivados, né, para que não houvesse nenhuma irregularidade disso aí no comércio. E diante dessa retaliação, o poeta acaba renunciando ao seu posto e começa a dar conferências no Instituto Superior de Cultura Inglesa para conseguir sobreviver. Então Borges só conseguiu se manter por conta dessas suas conferências, né? Como ele havia perdido o trabalho de bibliotecário, ele passou então a dar essas conferências. Ele torna-se diretor de uma nova revista chamada Análises de Buenos Aires,
que vai durar aí 2 anos. Bom, em 1949, publica o livro de contos, o mais famoso dele, o mais conhecido, chamado O Aleph. E no ano seguinte, ele é eleito presidente da Sociedade Argentina de Escritores. Aí um grupo de intelectuais que se levantava como inimigo do regime peronista, né, acaba então trazendo para ele esse reconhecimento. Ele faz muitas conferências, né? Ele continua fazendo as conferências dele, mas está sempre muito vigiado pelo governo, né? E em 1955, finalmente Perón é expulso da Argentina pela Revolução Libertadora, né? E com isso o novo governo acaba nomeando Borges no cargo de diretor da Biblioteca Nacional. Também é designado membro da Academia Argentina de Letras. Ele continua publicando livros, inclusive com parcerias, tá? E em 1956 é nomeado professor de literatura inglesa na Faculdade de Filosofias e Letras da Universidade de Buenos Aires e recebe alguns prêmios nacionais. Com a crescente cegueira, né, já passando aí por cirurgias, né, ele acaba sendo proibido de ler e de escrever. Até por orientações médicas, né, para não forçar ainda mais, para não acelerar esse processo de cegueira, mas já no estágio em que ele se encontra, né, ele já não consegue mais ler e nem escrever. E então ele passa a depender definitivamente da sua mãe e de alguns amigos para ajudá-lo a escrever e a ler para ele. Em 1958, devido às limitações impostas, né, pela cegueira, prejudicando aí a sua criação de contos, e certamente foi a cegueira que contribuiu para que Borges nunca escrevesse um romance, tá? Ainda que ele tivesse algumas objeções próprias, né, talvez até estilísticas, mas eu acredito que a cegueira foi um dos motivos que contribuiu para que ele não escrevesse uma narrativa mais longa, de mais fôlego, como um romance. Então ele volta a escrever poemas que possa, né, que ele conseguisse memorizar os versos para depois ditá-los, para que alguém viesse a escrever esses versos para ele, né? Em 1959, o interesse por sua obra aumenta, sendo traduzida para vários idiomas, e ele segue publicando aí poemas e prosas breves, né? Em 1960, ele publica O Fazedor, livro que inclui poemas e pequenas prosas. No ano seguinte, ele divide com Samuel Beckett o prêmio Formentor, concedido pelo Congresso Internacional de Escritores, e seu nome passa a ser divulgado mundialmente. Também em 1961, ele viaja pela primeira vez aos Estados Unidos, acompanhado de sua mãe, e durante os 6 meses de permanência lá nos Estados Unidos, ele faz várias conferências, que vai desde São Francisco, Washington, Nova York, entre outros lugares. Ele volta para Buenos Aires no final de fevereiro de 62, e depois de ter sido homenageado pelo presidente italiano, anos antes, né, o Giovanni Gronchi, que numa visita a Buenos Aires acabou levando uma premiação, né, para ele. Agora, nesse ano, então, de 62, ele, já em Buenos Aires, ele é agraciado pelo governo francês com a insígnia da Ordem das Letras e das Artes, que acabou sendo entregue pelo embaixador francês na Argentina, né?
Então aí reconhecidos tanto pelo governo italiano, que foi um ano anterior, e em 62 pelo governo francês. Em 1963, acompanhado pela sua mãe, ele viaja para a Europa, sendo convidado por alguns institutos culturais, né? Então ele passa por Madrid, Paris, Londres, volta a Genebra, locais onde ele preside aí as suas conferências. E ao retornar para a Argentina, o Fundo Nacional das Artes lhe confere o seu maior prêmio. Dando uma pequena pausa aqui na cronologia, eu acredito que eu já comentei isso em algum vídeo anterior, mas creio que vale a pena repetir aqui. Em uma das ocasiões em que eu estava com o poeta Tiago de Mello, ele me contou que quando ele estava morando no Chile, na casa do poeta Pablo Neruda, era proibido de falar sobre Borges. O nome Borges era proibido na casa do Neruda. Isso porque o Neruda sempre odiou o Borges, seja pela posição antiperonista, né? E também por uma aproximação com os militares, lembrando que o Borges ele descende, né, de heróis militares. E ele foi inclusive convidado por Augusto Pinochet para ir ao Chile, né? E ele acabou sendo homenageado então pelo Pinochet. Aliás, o Borges se aliou aos militares por ser uma salvação contra o comunismo, né, que ele tanto odiava. Outro ponto relevante é a sua herança aristocrata, né, da parte materna, e a posição anarquista de seu pai, como o próprio Borges chegou a dizer, abre aspas, penso, como dizia Macedônio Fernandes, num mínimo de Estado e num máximo de indivíduo. Hoje o Estado é onipresente e não nos permite esquecer que ele existe. Mas a democracia é, talvez, necessária. A democracia pode nos levar, com o tempo, ao anarquismo, a prescindir de Estado e do Estado. Contudo, teremos que esperar alguns séculos, dentro de 300, 500 anos. Mereceremos o anarquismo, isso é, um mundo sem necessidade de governo, fecha aspas. E em uma entrevista concedida pelo próprio Tiago de Mello na década de 80, né, o Borges ele faleceu em 86, essa entrevista, na verdade são duas entrevistas que está aqui neste livro, eu quero fazer um vídeo à parte sobre esse livro, chamado Borges na Luz de Borges, de Tiago de Mello, né? Então, são duas entrevistas aqui, é 81 e eu acho que é 83 ou 84. Então, já é bem próximo aí no final da vida do Borges, né? E nessa entrevista, Borges demonstrou desacreditar do regime democrático. Ao ser questionado, Borges chegou a dizer: não sei se a democracia importa. Atualmente, a democracia não passa de um abuso de estatística. Por que supor que a maioria das pessoas entende de política e pode escolher os seus governantes? Isso é um absurdo. Então, é uma das respostas que Borges dá ao Tiago quando ele é questionado, né, sobre a questão da democracia. Visto que o Brasil naquela época ainda estava no finalzinho, né, do regime militar, já entrando aí na democratização, foi antes da democratização, né, mas estava aí no finalzinho do regime militar. Então, por isso, a questão da democracia, o debate democrático estava sempre presente, né?
E o Tiago, numa conversa, ele me confessou que ele saiu esperançoso dessa entrevista, acreditando que Borges poderia dar um crédito a mais à democracia. Então, 2 pontos aqui. O Tiago de Mello sempre foi de esquerda, né? Ele cultivava aí um socialismo até utópico. Ele até chegou a me dizer que preferia acreditar na utopia do que no apocalipse. Então a democracia aqui, segundo o Tiago, é aquela visão socialista de mais Estado, aquela coisa coletivista, né? Algo que Borges sempre foi contra. Então, para Borges, o direito individual estava mais aliada com o anarquismo. Porém, o anarquismo também utópico, pois só poderia se tornar viável por volta de 300, 500 anos. Tá? O Tiago de Mello, ele conheceu a obra de Borges no Chile, na época em que ele vivia com o Neruda, né? E no livro Borges na Luz de Borges, o Tiago escreveu, abre aspas, a simples menção do nome de Borges causava indisfarçável desagrado a Pablo Neruda e sugeria o desvio de assunto com uma frase bem chilena, el tema no dá para más. Ao saber que Borges recebera uma condecoração do Pinochet, o Tiago ele ficou assim desconsolado e ele acabou confessando nesse livro, dizendo o seguinte, não me conformava, um gênio da literatura latino-americana estendia a mão agradecida a um inimigo da humanidade. Fecha aspas. Essa aproximação com os militares, né, acabou gerando certas narrativas, em especial da parte da esquerda, de que Borges, em se tratando de política, era um tapado. Né? Mas isso está longe de ser verdade. O fato é que Borges tinha lá o seu posicionamento, tá? Porém, desagradava a muitos intelectuais da época, né, escritores, que tinham um lado voltado para o socialismo, até para o comunismo, né? E então Borges acabou desagradando muita gente, assim como Ezra Pound, que apoiou o fascismo, né? Lá na Itália. Então o fato é que o Borges ele se tornou um poeta um tanto indigesto para os esquerdistas, ainda hoje. Tá? Para Neruda, Borges não passava de um lunático. E sobre Neruda, Borges ele conheceu um pouco da obra, né, do Neruda, e numa outra entrevista o Borges comenta que, como poeta, tem algumas coisas boas, mas seus versos de amor são fracos. Então, é uma declaração que ele disse sobre a obra do Neruda. Tá? Eu desconheço se Borges alguma vez atacou a pessoa do Neruda, como Neruda fez com Borges. O Borges ele tinha essa posição crítica com Neruda, mas em relação à sua obra. E essa opinião, né, do Borges sobre a obra do Neruda, sobre a poesia do Neruda, me lembra de uma outra ocasião, em 2007, quando eu fiz o pré-lançamento do meu livro A Mulher Vestida de Sol, lá no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. Tinha um evento de uma feira literária, né? A minha editora na época era de lá, e então eu acabei fazendo esse pré-lançamento do meu segundo livro, né? A Mulher Vestida de Sol. E na ocasião o poeta Carlos Nejar também estava publicando o livro Canções, né? O seu novo livro lá na época. E nós passamos uma parte daquele dia juntos, né? Eu acabei dando o livro, um exemplar do meu livro para o Nejar, que ele gostou muito, né? Ele fez lá os seus elogios e ficamos
né, juntos aí um tempo ali naquele dia, e em algum momento, numa conversa com um grupo de amigos, né, amigos do Carlos Nejar, editores, acho que tinha 1 ou 2 escritores, não me lembro direito, e numa conversa assim, o nome do Neruda foi citado. Eu não me lembro por que ocasião, mas o nome do Neruda foi citado nessa roda de conversa e alguém deixou escapar a piada, né? Ah, o Neruda, o pior poeta entre os melhores. E eu achei engraçado, né? O pior entre os melhores, né? Essa piada, né? Esse comentário sobre a obra do Neruda. Mas achei bem interessante, né? E então é isso. Bom, eu não vou me estender muito, eu acho que o vídeo já está bem extenso. Eu acreditava que poderia fazer em 2 vídeos a parte biográfica do Borges, mas como o Borges viveu muito, e então a parte biográfica dele é um pouco mais extensa. Então eu vou finalizar num terceiro vídeo a parte biográfica do Borges, e aí depois darei sequência falando dos livros dele, né? Vou dar mais ênfase em algumas obras mais importantes, né? Mas eu quero dar uma relevância muito na poesia do Borges, né? Bom, pessoal, se você gostou aí, se vocês gostaram do vídeo, né, deixe aí o comentário, o like de vocês. Se conhece Borges, comente. Se não conhece a obra borgiana, eu indico, né, que procurem conhecer a obra desse poeta genial, né, desse escritor genial. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado e até o próximo vídeo.